Olá! A Lei Candir foi criada para estimular as exportações brasileiras. Aprovada em 1996, ela fez com que produtos destinados à exportação não pagassem mais ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a principal fonte de arrecadação de muitos estados. Hoje, endividados e até em estado de calamidade financeira, os representantes dos estados pedem a regulamentação da política. O senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, foi relator da comissão especial que se dedicou ao tema e vai conversar com a gente sobre o assunto. Seja bem-vindo, senador. Senador, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos e disse que a Lei Candir morreu. A expectativa de ressarcimento pela União do que os estados deixaram de receber ao longo desses anos de vigência da lei, ela seria irreal. A União não teria como pagar isso aos estados. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, Renata, isso é uma demonstração que, infelizmente, no Brasil, os governos não cumprem aquilo que está assinado, apalavrado. Por isso eu também sou autor de uma emenda aqui, que é a PEC da segurança jurídica. Não pode um governo de plantão não honrar o que o outro governo deixou. Ou seja, nós temos que criar no Brasil política de Estado e não política de governo. E quando se aprovou a Lei Candir, era uma política de Estado, ou seja, não cabe ao país exportar imposto. Nós temos que exportar produtos, né? De preferência, produtos manufaturados, produtos tecnológicos, mas o Brasil é um país, principalmente com a sua economia calcada na produção rural e também as commodities minerais. E a lei trouxe um resultado muito positivo em termos de viabilizar exportações brasileiras. Essa lei visava exatamente exportar essas matérias-primas e os semi-elaborados também. Naquele momento, e ainda hoje, é importante o Brasil fazer essa exportação, principalmente porque a balança comercial brasileira está calcada positivamente, principalmente na produção rural e também nos minérios que são exportados através de uma exploração ainda pouco industrializada. Mas é o que temos. Então, a Lei Candir previa exatamente estimular essa exportação, não exportando o imposto, desonerando o imposto. E como você falou, a principal fonte de arrecadação dos estados e dos municípios é o ICMS. E para muitos estados, principalmente produtores de matéria-prima e dos semi-elaborados, exatamente esse imposto é fundamental. Quando a Lei Candir foi criada, era exatamente para promover o desenvolvimento. Agora, existem situações hoje que os estados dependem praticamente desses impostos. Por exemplo, o Mato Grosso. O Mato Grosso é hoje o maior exportador das commodities agrícolas. Então, quando esse produto vai totalmente isento de imposto e a União não ressarce o Estado, então o Estado fica incapacitado de fazer a infraestrutura, de poder promover uma melhor qualidade de vida da população, atender à saúde, à educação, estou dizendo Mato Grosso, mas estados também, como Rio Grande do Sul, que é um estado já muito industrializado, mas esses produtos industrializados das commodities agropecuárias, ele não tem estímulo. Por quê? Porque o industrializado tem que pagar o imposto. Então, mesmo assim, um estado como o Rio Grande do Sul sofre, porque ele exporta a maioria da sua produção in natura, ou seja, produto primário. Assim como Minas Gerais tem uma grande exportação de minérios, o Pará também tem uma grande exportação de minérios. São os 4 maiores créditos com o governo, né, em relação à possibilidade de ressarcimento do que não foi arrecadado a partir da Lei Candir, né? Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Sendo que Minas já é um estado industrializado. Então, para Minas hoje, não tem muita diferença se acabar com a Lei Candir. Mas estados em desenvolvimento, como são os estados agropecuários, principalmente do centro-oeste brasileiro, a Lei Candir é fundamental. Porque se for taxar esses produtos, dificilmente nós teremos competitividade mundial. Mas, senador, está em jogo acabar com a desoneração dos produtos para exportação? Acabar com a Lei Candir? Pois é, hoje já tem essa tese, porque muitos estados seria talvez melhor acabar a Lei Candir. Mas para a União, não. E para esses estados ainda em desenvolvimento, acabar com a Lei Candir seria, assim, praticamente quebrar a produção agropecuária. Então, por isso que foi criado, quando foi feita a lei, já previu-se
o Fundo de Compensação das Exportações, que é o FEX, e que caberia ao Congresso Nacional regulamentar isso. Infelizmente, até hoje isso não aconteceu. E o ressarcimento sempre ficou muito aquém do esperado pelos estados? Exatamente, pela falta de regulamentação, o que ficou? A Lei Candir prevê que, a União tem que pagar 1 bilhão e 900 milhões por ano para os estados. E mais 1 bilhão e 900 milhões do Fundo de Compensação das Exportações. E esse valor ficou fixo. Então, os estados que aumentaram a sua exportação não são compensados justamente. Isso gerou uma dívida para a maioria dos estados brasileiros. E aí foram 3 estados que entrou com a DIN no Supremo Tribunal Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque os estados não vinham recebendo nem da Lei Candir e nem o Fundo de Compensação. Isso gera um passivo de mais de 500 bilhões que os estados, e aí quando eu digo os estados e os municípios também, porque desse recurso 75% é para os estados, 25% para os municípios. Então é fundamental, além do que a gente já fez os cálculos, e os nossos cálculos, o passado é quase 500 bilhões. E daqui para frente seria 39 bilhões. Esse é o fruto do nosso relacionamento, do nosso relatório. Já foi aprovado, inclusive na comissão especial na Câmara e na comissão especial aqui do Congresso Nacional. A nossa comissão é mais ágil, porque o nosso relatório, já sendo aprovado, está agora no plenário da Câmara dos Deputados. Sendo aprovado no plenário da Câmara, ele vem aqui para o Senado e já é terminativo. E na prática, o que isso quer dizer? O senhor está falando de um projeto que determina que o governo tem um passivo, tem que reconhecer esse passivo aí de 500 bilhões com os estados brasileiros de não ressarcimento dos prejuízos dos estados em função da Lei Candir. Na prática, representa o quê? Nos últimos anos, o governo federal criou os programas e ficou a responsabilidade, principalmente para os municípios, aplicar esses programas. Programa de saúde, educação, todos eles, o município está lá mais próximo. As pessoas vivem na onde? Nos municípios. E aí os prefeitos, os vereadores, são cobrados diuturnamente. E a União não paga. Então, é a lei do calote. A União deve e não quer reconhecer nem o passado, e os estados, principalmente, devem também para a União. Estão aí hoje, a maioria dos estados brasileiros, numa situação de muita dificuldade econômica. A começar, principalmente, pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, o estado como Minas Gerais passando uma dificuldade tão grande. Se fosse feito esse encontro de contas, e o nosso relatório prevê exatamente um encontro de contas, onde as dívidas poderiam ser abatidas do crédito, porque a União é uma grande agiota, a União cobra juros extorsivos também dos devedores, estados e municípios. Então, e a União não reconhecendo, fica essa situação hoje de dificuldade de atendimento ao cidadão, porque os estados estão nessa situação pré-falimentar. Aliás, porque quando falar um estado está falimentar, o estado não fale, né? O estado diz o seguinte: enverga, mas não quebra. Mas quando ele está em baixa, quem sofre é a população, que não tem um atendimento condigno, porque a população paga o imposto e não vê o serviço prestado. Então, por isso que nós temos que regulamentar. Mas, senador, os estados recebiam esses impostos antes da Lei Candir e pararam de receber. Existe uma relação, no seu relatório, quando o senhor fez a pesquisa, existe uma relação entre o atual endividamento desses estados e o deixar de receber a arrecadação dos ICMS? Olha, a Lei Candir é uma lei muito boa. Então, essa pergunta que você faz, os estados recebiam? Não, os estados praticamente não exportavam. Então, foi exatamente com a Lei Candir que criou-se o estímulo para exportar mais. E aí, estados que são produtores e exportadores de commodities minerais, como é o caso do Pará e Minas Gerais, teve sim um grande avanço. Estados de produção agrícola avançou muito porque permitiu o desenvolvimento. Só que esse ressarcimento que não foi feito ao longo do período foi fazendo com que os estados fossem ficando endividados, principalmente estados, mas os municípios sobrecarregados, porque os programas foram criados e o município hoje está sufocado. Por exemplo, existe município que gasta hoje 35%, 37% na área da saúde, mais de 30% na educação, e a população não é atendida. Por quê? Porque a ponta, quem está lá próximo, ele não tem um recurso para aquilo. Ou seja, como a União não cumpre,
o que deve, os estados vão ficando sobrecarregados e os municípios muito mais ainda. Mas então, apesar da fala do ministro de que o governo não tem condições de pagar, se o governo for pagar essa dívida, o governo quebra, o senhor ainda tem esperança de que é possível algum acordo em relação à possibilidade de ressarcimento dos recursos da Lei Candir? Precisa, tem que acontecer. A União tem que reconhecer aquilo que deve. A forma de pagar tem que ser negociada. Então, o nosso relatório, ele prevê, inclusive, o pagamento do passivo de forma gradual, né? E reconhecer daqui para frente. Inclusive, o FEX, é o Fundo de Compensação das Exportações, eu sempre digo, porque ele não é obrigatório. O governo paga se quiser e se puder e se quiser. Então, aconteceu muitos anos que o governo não paga. Então, isso desequilibra as contas do Estado. Assim como já aconteceu o ano que que a União pagou dois FECs num ano só. E isso faz com que nenhum Estado brasileiro, principalmente aqueles que mais recebem, não tenha condições de fazer um planejamento administrativo. A governança que é tão necessária, sem planejamento ela não se faz. E sem saber a verdade do que tem para receber, também não. Por isso, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu essa DIN, dando um prazo o ano passado até outubro. Infelizmente, o Congresso não votou. E aí nós temos que reconhecer. Eu fiz a minha parte. Apresentei o relatório em tempo e a hora, aprovamos na comissão, mas o plenário da Câmara dos Deputados não votou. E agora o presidente Rodrigo Maia tem feito esse compromisso e já nos garantiu que deverá colocar isso em pauta. E nós aguardamos que seja votado na Câmara, porque aqui no Senado, o presidente Davi, a nossa reunião de lideranças, reiteradamente, ele já afirmou, sendo votado na Câmara, provavelmente aqui nós conseguimos colocar na mesma semana e votar. Aí vamos negociar com o governo, porque a equipe da Fazenda sempre é inflexível. Eles sempre dizem que não pode nada, mas quem está sofrendo é a população. Senador, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever este programa ou assistir outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou fazer uma sugestão, liga para a gente. O número é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.